Oi gente, tudo bem? Eu vim fazer a monitoria de micro sobre a aula de ultraestrutura bacteriana e também sobre a aula de nutrição e metabolismo bacteriano. Lembrando que essas aulas que eu estou fazendo da monitoria, elas não vão substituir o estudo individual de cada um. Então é mais uma revisão mesmo, para explicar algumas coisas que as pessoas tiveram dúvidas e vieram me perguntar, para já estar aqui para caso alguém também tenha essas mesmas dúvidas. Bom, os tipos de micro-organismos que a gente mais estuda são as bactérias, os fungos e os vírus. As bactérias são organismos procariontes e eles não têm o núcleo delimitado por uma membrana. O material genético ele vai ficar solto dentro dela, dentro do citoplasma, numa região que a gente chama de nucleoide. Elas têm a parede celular de peptídeo-glicano, que é basicamente o alvo dos antibióticos quando a gente toma um antibiótico, digamos assim. Eles vão tentar atacar o peptídeo-glicano. Acho que é na segunda prova que vocês vão entender como os antibióticos eles funcionam nas bactérias, então eu não vou entrar nesse tipo de detalhe aqui, mas as bactérias também, elas podem ter formatos diferentes. Podem ser cocos, bacilos ou espirilos. E elas podem ser tanto bactérias benéficas para a nossa microbiota, quanto bactérias patogênicas. As bactérias patogênicas são aquelas que vão causar uma disbiose, vão causar alguma doença na gente. E as benéficas são aquelas que estão no nosso corpo ajudando a deixar o corpo em homeostasia. E é isso. Os fungos, eles vão ser micro-organismos eucariontes, eles podem ser tanto unicelulares quanto multicelulares, eles vão ter um núcleo bem definido, vão ter parede de quitina, é diferente da parede das bactérias que tem peptídeo-glicano. E geralmente, eles causam doenças quando estão num meio que está favorável para eles. Então, geralmente, a gente tem fungos que eles convivem na nossa microbiota de forma normal, sem causar nenhuma doença, mas que quando surge uma oportunidade para atacar, eles vão lá e acabam causando uma doença. Os vírus, eles não têm um DNA próprio, então, para eles se tornarem e se multiplicarem e etc., eles precisam de uma célula no hospedeiro, porque eles vão usar a maquinaria dessa célula para conseguir se reproduzir, para ter o metabolismo e etc. Isso é uma coisa que, se vocês verem algumas videoaulas e tal, alguns vão falar que o vírus é um micro-organismo vivo e outros vão falar que não é um ser vivo, digamos assim, porque ele não tem metabolismo próprio, mas ele utiliza de metabolismo de outras células para conseguir se replicar, para conseguir crescer, para conseguir, atacar, digamos assim. A morfologia de uma bactéria, ela vai ser pela forma, pelo tamanho e pelo arranjo que ela tá. Essas três características juntas, elas vão fazer com que a gente consiga identificar uma bactéria mesmo antes de qualquer coisa. O tamanho das bactérias geralmente é menor do que as nossas células humanas. Agora, as formas da bactéria pode ser tanto cocos, espirilos, bacilos e espiroquetas. A diferença vai ser no formato. Os cocos são bolinhas, os bacilos eles vão ser tipo um bastão, os espirilos eles vão ter uma curvinha e as espiroquetas elas vão ser bem enroladinhas, digamos assim. O arranjo, ele basicamente é como as bactérias vão se dividir e como elas vão se separar depois dessa divisão. É uma característica que tem uma hereditariedade nisso e é uma coisa estável. Então, isso ajuda muito quando a gente precisa fazer identificação microscópica, porque temos, por exemplo, famílias de bactérias que se dividem de determinada forma, num determinado arranjo, quer dizer, e que tem uma determinada forma. E isso vai da célula-mãe, digamos assim. A divisão, ela sempre vai ocorrer no menor eixo desse micro-organismo. Então, dependendo do plano de divisão e da capacidade de separação, o arranjo vai ter um nome. Então, por exemplo, a gente ali vai ter os diplococos, que eles vão crescer um do lado do outro, e de 2 em 2, né? E os streptococos, que é uma fileirinha de cocos. Aí a gente também tem a tétrade e as sarcinas. A tétrades vai ser 2 planos perpendiculares, então vai crescer um do lado do outro,
em 4, as sarcinas vão ser 8, e daí vai ser como se fosse 2 tétrades, vai ser uma em cima da outra. E os estafilococos, que também pode ser chamado de cacho de uva, que eles vão crescer meio que tudo assim, igual nessa imagem que está no slide. Os bacilos são mais fáceis, tem o bacilo isolado e os diplobacilos, que é quando crescem um do ladinho do outro, e os streptobacilos, que é quando formam essa cadeia grande de bacilos. Aí a gente vai ter também a paliçada, que é, por exemplo, quando um bacilo cresce do lado do outro, tipo, igual os fósforos estão dentro da caixa de fósforo, um do ladinho do outro. Os espirilos, as espiroquetas e o vibrião, eles vão ser bactérias que têm um formato helicoidal, mas elas têm algumas diferenças. Por exemplo, o espirilo, ele é mais rígido e ele vai se mover por flagelos externos. E tem poucas espirilas, então ele não se roda tanto quanto a espiroqueta. Ele vai ser mais rígido e vai parecer um saca-rolha mais duro, digamos assim. As espiroquetas, elas vão ser mais flexíveis e elas vão se mover pelo filamento axial, que fica dentro dela. E tem muitas espiras, então elas são bem mais enroladinhas. E o vibrião é apenas uma curva, tipo como se fosse uma vírgula. A forma, o tamanho e o arranjo das bactérias são características que elas vão herdar da célula-mãe. Geralmente, a maioria possui apenas uma forma, que são as monomórficas, mas algumas podem apresentar diversas formas. É mais comum que sejam monomórficas porque, por exemplo, uma mãe, a bactéria mãe é um coco e daí ele se divide em diplococos. Os outros vão se dividir dessa mesma forma, entendeu? Mas algumas podem variar de acordo com o lugar que está, com os nutrientes que estão recebendo, com a temperatura e etc. Lembrem de estudar de forma independente, isso é só uma revisão.